Olá pessoal, a gente vai ver agora a continuação dessa parte de triângulo e as suas sevianas. Hoje a gente vai ver o que é uma seviana, né? A gente vai ver também as alturas de um triângulo, a gente vai aprender a construir a altura de um triângulo e a gente também vai ver o que é um ortocentro, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vamos ver o que é seviana. Chama-se sevianas o segmento que tem uma de suas extremidades em um dos vértices de um triângulo e a outra no lado oposto a esse vértice, ou então no prolongamento desse lado, né? Então eu tenho aí, eu tenho aqui o triângulo ABC, certo? Aí esse segmentozinho aqui, é chamado de seviana, tá certo? Porque aqui tem um vértice A, certo? Aí essa seviana está partindo do vértice A e ele vai até o lado oposto, certo? A esse vérticezinho aqui, certo? O lado BC é oposto ao vértice A, certo? Aí da mesma forma, a gente percebe que no caso do vértice B, quem é o lado oposto ao vértice B? É o lado AC, não é isso? E no caso do vértice C, quem é o lado oposto do vértice C? É o lado AB. Tá certo? Então tá aí, o segmento AM é a seviana do triângulo ABC, certo? Então vamos ver agora o que é a altura de um triângulo. A altura de um triângulo relativa a determinado lado é a seviana perpendicular a esse lado ou ao prolongamento desse lado. Então tá aí, eu tenho aí 3 exemplos de triângulo em que a altura vai ser justamente a seviana, só que ela vai ser perpendicular ao lado oposto desse meu vértice. Por exemplo, nesse primeiro triângulo aqui, quem vai ser a altura desse triângulo? É esse segmento H aqui, segmento de tamanho H. Por quê? Porque ele é uma seviana, se vocês perceberem, é perpendicular, né? Ou seja, 90 graus. A esse lado oposto, que no caso é o lado AB. Certo? Não necessariamente a seviana precisa estar aqui na interseção do lado AB, não, viu? Vocês estão percebendo que ele está aqui no lado de fora, não é isso? Ele não pega ponto do segmento AB, certo? Mas, de qualquer forma, esse daqui vai ser a altura do triângulo ABC, certo? Nesse meu segundo triângulo, eu tenho aqui, que esse meu segmento H, da mesma forma, ele é a seviana perpendicular, certo? Então, nesse caso, é a altura desse meu triângulo do vértice C em relação ao lado AB, tá certo? Porque no triângulo tem 3 alturas, certo? Vai depender do referencial. Se eu quiser a altura do segmento do vértice C em relação ao lado AB, então, porque a altura é essa bem daqui, certo? Da mesma forma, nesse terceiro triângulo, essa altura aqui, que no caso é essa seviana perpendicular, é a altura em relação ao lado AC. Tá certo? Do vértice B em relação ao lado AC. Agora vamos ver o traçado da altura relativa a um dos lados de um triângulo. Certo? Nesse tipo de questão, vai ser pedido qual é o lado em que você vai querer essa altura. A relação do vértice do triângulo em relação a um dos lados. Certo? Porque se eu pedir só assim, construa a altura de um triângulo, você não vai saber qual a altura que eu vou querer. Certo? Então sempre vai ter que ser definido em relação a qual lado do triângulo. Por exemplo aqui, traçar a altura relativa ao lado AB do triângulo ABC, né? E no caso esse daqui é um triângulo acutângulo. Lembrando que o triângulo acutângulo é o quê? Aquele triângulo que tem as 3 medidas do ângulo valendo menor que 90 graus. Então tá aqui, vamos traçar a altura em relação ao lado AB, Então eu quero essa alturazinha aqui, em relação a esse lado AB, certo? Então vamos lá. Trace uma reta perpendicular ao lado AB pelo vértice C, determinando o ponto H na interseção da perpendicular com o lado AB. Então vamos construir a altura com calma, né? Essa altura vai ser perpendicular, né? Passando por esse vértice C e vai
vai triscar nesse lado AB, ó. Então vai ser esse segmento vai estar com a interseção em relação a esse lado AB. Tá certo? Então, para a gente construir essa perpendicular, a gente vai precisar do compasso e da régua. Não é isso? Então, é um assunto que vocês até já viram. Como é que a gente constrói uma perpendicular de uma reta, de um segmento? Então, vamos lá. Primeiro você abre o compasso, né? Já que eu quero essa alturazinha aqui. Você coloca a ponta seca aqui em cima do vértice C. E você abre o compasso até uma abertura que ele passe esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui do triângulo, o tamanho da altura do triângulo. Você passa um pouco mais, ó, a abertura do compasso. Aí você posiciona o compasso e faz um arco aí, ó. Tá certo? Aí agora você tem esse ponto e esse ponto aqui. Aí você pega novamente o compasso, você abre ele e faz um traçozinho aí, ó. Aí com a mesma abertura, agora você coloca o compasso nesse ponto da esquerda e faz outro traço, com a mesma abertura. Pronto. Agora quando você ligar essa reta, que vai pegar o vértice C e esse ponto que eu acabei de achar, eu vou achar agora a altura do triângulo. Porque isso daqui formou uma reta perpendicular, não é isso? E a altura do triângulo é justamente, ó, esse tamanhozinho bem aqui, ó. Certo? Porque ele passa pelo C e é perpendicular em relação ao lado AB. Então tá aí a altura do triângulo em relação ao lado AB. Tá certo? Vamos agora ver esse exemplo. Traçar a altura relativa agora ao lado AC do triângulo ABC, que no caso ele é obtusângulo. Né? Agora a altura que eu quero, ó, é em relação a esse lado AC. Ó. Tá certo? Então por isso que eu disse, toda vez que eu pedir uma altura, sempre eu vou especificar qual é o lado relativo em que eu quero essa altura. No caso, é em relação a esse lado AC. Então vamos lá. Então, prolongue o segmento de reta AC, traça perpendicular a reta AC pelo vértice B, né? Agora o vértice que eu vou pegar é esse que está oposto ao lado que eu quero. Ó. Então, no caso, esse vértice B bem aqui. Ó. É daqui onde vai partir a altura, em relação a esse lado AC. Aí, determinando o ponto H em AC. Tá aí, ó. Então, é o seguinte, eu vou pegar novamente o compasso, certo? Só que primeiro eu vou prolongar. Porque como a gente viu naquele primeiro exemplo daquela altura lá, daquele primeiro triângulo, a gente viu que a altura ela passou pelo lado de fora, assim, aquele tracejado, passou pelo lado de fora do triângulo, não é isso? Então, por isso, a primeira coisa que eu vou fazer é prolongar esse lado do triângulo. Certo? Agora sim, eu vou pegar o compasso, coloco ele em cima do ponto B e vou abrir ele a um tamanho que seja maior do que essa altura. Aí você posiciona o compasso e faz um arco. Pronto. Para que eu fiz esse arco? Porque agora eu quero esse ponto e esse ponto aqui. Aí eu pego o compasso, ó, coloco em cima desse ponto de baixo e faço aí um traço. Mesma abertura. Coloco agora lá no ponto de cima e faço outro traço. Então tá aí. Esse vai ser o segmento perpendicular. E tá aí, ó. E nesse caso, ó, aqui vai ser a altura desse meu triângulo ABC. Então tá aí, ó, essa parte de vermelho vai ser a altura. Tá certo, pessoal? E no caso desse triângulo retângulo, ó, eu quero traçar a altura relativa ao lado AB. Quem é o lado AB? Esse daqui de baixo, né? Do triângulo ABC, só que ele é retângulo em B, né? Tem aqui o vértice em B, ó, ele é retângulo, ele tem um ângulo reto de 90 graus aqui no vértice B. Então, qual vai ser essa altura? Ó, note que nesse caso não é necessário realizar a construção. Por quê? Porque os catetos, que no caso é o lado AB e BC, eles são perpendiculares, né? Assim, a altura de um triângulo retângulo em relação a um dos catetos é sempre o outro cateto. Observem aqui, ó, pessoal, que aqui eu tenho o lado AB, não é isso? Então, quem é a minha altura desse lado AB? Então, para mim achar a altura, eu tenho que partir lá do vértice oposto e passar o quê?
um segmento perpendicular, não é isso? Então, a altura já é esse próprio lado BC, ó. Então, por isso que não precisa fazer nenhuma construção. Então, a altura, o cateto BC é a própria altura procurada. Tá certo? Segmento BC é a própria altura. Da mesma forma que se eu quisesse achar a altura em relação ao lado BC, eu não precisaria fazer construção, né? Porque eu tenho o lado BC. Quem é o vértice oposto ao lado BC? Não é o vértice A? Então a altura não é uma seviana partindo do vértice A, ó. Seviana perpendicular. Então no caso, se eu pedisse a altura em relação ao lado BC, também não precisaria construir, porque isso aqui seria a altura do triângulo. Tá certo? Tudo vai depender do referencial. Então não esqueçam, a altura é uma seviana perpendicular em que parte do vértice oposto a esse lado que eu quero. Tá certo? E agora vamos ver o que é o ortocentro. O ortocentro é uma variação da altura. Só que em vez de eu construir apenas uma altura, agora eu vou construir as 3 alturas do triângulo. Aí esse ponto de encontro é chamado de ortocentro. Então vamos lá. Todo triângulo possui 3 alturas, né? Que se cruzam em um mesmo ponto chamado ortocentro. Então vamos lá. Vamos pegar esse triângulo aqui e vamos descobrir quem é o ortocentro desse triângulo. Então eu vou ter que fazer as 3 alturas do triângulo. Primeiro vamos fazer em relação a esse lado AB. A mesma construção que a gente acabou de fazer. Vamos lá. A gente posiciona um compasso lá no vértice C. Faz um arco aí, né, com a abertura que você quiser. Aí agora posiciona o compasso no ponto da direita. Faz um traço aí. Faz outro traço. E passa uma reta. Pronto. Achamos a primeira altura, que no caso é em relação ao lado AB. Agora vamos fazer a outra altura. Agora vamos fazer em relação ao lado BC. Aí você faz a mesma coisa. Agora posicione o compasso em cima do vértice A, que é o oposto ao lado BC. Aí você posiciona aí o compasso, né, e faz um arco. Tá aí. Aí pronto. Agora você achou esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aí, a partir desses pontos você vai fazer aquele traço lá. Coloca o compasso lá, faz o primeiro traço, faz o segundo traço. Aí agora você passa a reta, né? Pronto. Fiz a segunda altura do meu triângulo, em relação agora ao lado BC. Agora vamos fazer a terceira altura desse meu triângulo, que no caso agora é em relação ao lado AC. Não é isso? Então, já que é em relação ao lado AC, agora eu vou posicionar o compasso em cima do ponto B. Aí você abre o compasso, né? Faz aí, ó, um arco. Pronto, aí eu achei esses 2 pontos, ó. Aí agora você pega o compasso, ó, faz um traço lá e o outro traço. Aí agora você passa uma reta. Pronto, tá aí a minha terceira altura do triângulo. O que é que vocês podem perceber, ó? Que as 3 alturas que eu fiz, ó, elas se encontraram justamente em cima desse ponto. Não é isso? Então esse pontozinho aí, ó, é o chamado ortocentro, que é o encontro das 3 alturas do meu triângulo. Tá certo? Então tenho aí, ó, 3 triângulos e 3 exemplos de ortocentro. No caso desse triângulo acutângulo, que é o que a gente acabou de fazer, ó, eu tenho aí, ó, o ortocentro aqui, não é isso? Tá aqui as 3 alturas, ó. E aqui o ortocentro. No caso do triângulo obtusângulo, ó, quando eu fizer aqui as 3 alturas, que no caso é essa, essa e essa, o ortocentro ela vai ficar bem aqui, ó. E no caso de um triângulo retângulo, quando eu fizer as 3 alturas, que no caso a altura é essa daqui, que é um dos catetos, né? E aqui é a outra altura, que é o outro cateto. Então tá aqui o pontozinho de encontro das 3 alturas. Ó. Ela vai coincidir justamente em cima do vértice A. Então, perceba aqui. Em um triângulo acutângulo, que é esse, o ortocentro é sempre um ponto interno ao triângulo. Tá certo? Em um triângulo obtusângulo, nesse caso aqui, ó, o ortocentro é externo ao triângulo e é obtido pela interseção das retas que contém
as alturas do triângulo. Então, o ortocentro ele é externamente ao triângulo. E no caso do triângulo retângulo, o ortocentro sempre vai ser o vértice do ângulo reto. Então, onde tiver o ângulo reto, o ortocentro vai coincidir com esse vértice. E observe o seguinte fato. Para obter o ortocentro, basta traçar somente duas alturas do triângulo, né? Visto que, para determinar um ponto, basta obtermos a interseção de duas retas. Então, eu acabei de construir esse ortocentro aqui, não foi? Mas para construir esse ortocentro, bastava eu fazer duas alturas, né? Porque quando eu fizer duas alturas, eu já acho o ponto da interseção das três alturas. Não é isso? Então não tem necessidade de fazer a terceira altura. Certo? Então se for pedido no exercício ou na prova, basta você fazer duas alturas que já dá para achar o ortocentro. Não tem necessidade de fazer as três. Mas se você quiser fazer as três, também não tem problema. Certo? Porque assim, ó, aqui tem duas alturas. Então daqui já dá para achar o ortocentro, né? Que é em relação ao lado AB e em relação ao lado BC. Da mesma forma, ó, se eu tiver essas duas alturas, que é em relação ao lado AB e em relação ao lado AC, também dá para achar o ortocentro. E, da mesma maneira, se eu tiver as duas alturas, ó, em relação ao lado AC e em relação ao lado BC, também dá para achar o ortocentro. Certo? Então não tem necessidade de fazer as três, basta só duas. Tá certo, pessoal? É isso aí.